A paz de Deus para todos meus amigos do Face e também do YouTube. Deus que abençoe todos vocês, que neste momento Deus está dando a graça de vocês estão diante das câmeras e assistindo este vídeo. Glória a Deus! Este vídeo, o seu número é 174 e o nome dele é Qual a diferença de ser ateu? Glória a Deus! Assistindo meus vídeos na internet, eu deparei com o vídeo de um ex-pastor, o nome dele é Edi Albuquerque. Ele escreveu nos seus vídeos, disse que não existe ex-pastor, aliás, ex-ateu. Quer dizer, porque o ateu nunca deixa de ser ateu. Só que eu refutei, né? Não refutei o vídeo dele, mas refutei as palavras dele, né? Porque é do meu conhecimento de vários ateus que modificou a sua situação e se transformaram servos de Deus, né? Vou citar alguns, né? Alguns. Por exemplo, participou do primeiro batismo da nossa congregação em Santo Antônio da Platina, no Paraná, o irmão Vicente Pievani. Vicente Pievani era ateu. Teve a felicidade de se encontrar com o irmão Luiz Franciscão lá em São Paulo. Não acreditava em Deus, mas teve a sorte, né, de ser italiano. E o Franciscão também era italiano. E devido à nacionalidade dele, surgiu uma grande amizade. E falou para o Franciscão, Luiz Franciscão: irmão, faça o possível de antes de você voltar para a sua terra, lá nos Estados Unidos, não esqueça de você fazer uma visita na minha casa. Tenho o prazer de te receber e te apresentar a ti e a minha família. E deixou o endereço com ele, Vicente Pievani, Santo Antônio da Platina, Paraná. E assim aconteceu. E o Vicente Pievani era um ateu e se transformou em um servo de Deus, né? Então o Edi Albuquerque, ele está equivocado nos seus vídeos, né? Pode refazer os seus vídeos, Edi. Que ele é ex-pastor também, né? Edi Macedo, ex-pastor, disse que não existe ex-ateu. Pode ter ex-pastor. Ex-pastor, sim. Apesar que o pastor verdadeiro é Jesus. Mas ele é pastor, né? Tem até profissão, pastor, né? Tem até profissão de pastor, padre, né? Tanto os pastores como os padres, eles ganham, né? Tem seu salário, né? Inclusive o padre e o pastor. O padre e o pastor que não ganha pelo menos 3 salários mínimos. O padre e o pastor
que não ganha pelo menos 3 salários mínimos, que 3 salários mínimos é 5 mil reais, assim, mais ou menos assim, né? Mais de 5 mil reais, assim. Meu Deus, não. Era bom ser lavrador. Era bom ser lavrador. Porque tanto o padre como o pastor, eles têm condições de ganhar mais do que um deputado. Tá entendendo? O padre e o pastor, que diz que é pastor e não ganha pelo menos 3 salários mínimos, perdão, viu? Era melhor você ser um aposentado, ganhar um salário mínimo, do que você ser pastor e dizer que não tem uma renda, pelo menos de 3 salários mínimos. Perdão, viu? Porque o padre e o pastor que não ganham pelo menos 3 salários mínimos, ele deixou de ser pastor. Vamos para frente? Bem, o nome deste vídeo, 174, é este. Qual a diferença de ser um ateu? É o seguinte, o ateu, irmão, são um povo muito honesto. O ateu é um povo muito honesto. Porque o ateu, ele não crê em algo, nem alguém, ele crê nele mesmo. Ele investe na pessoa, no humano. O ateu, eles são sinceros, ele vai dizer aquilo que ele sente. Ele não sente Deus na presença dele, não adianta ele enganar ele mesmo, dizer que acredita em Deus, mas ele ser sincero. Né? Mas uma verdade tem que dizer. Se você pegar uma prancheta e for numa penitenciária, ver aqueles presos que estão na penitenciária presos, dificilmente naquela penitenciária vai encontrar um ateu. Dificilmente vai encontrar um ateu. E o ateu também, ele sabe das suas deficiências, dificilmente ele vai ser um bandido. O ateu paga seus impostos, o ateu, ele cumpre as suas obrigações. Bem, nos comentários, neste vídeo, se o YouTube permitir, eu vou colocar um comentário. Vai ser publicado no comentário, no rodapé deste vídeo. Tudo sobre os ateus, né? Eu tenho uma consideração muito grande com os ateus, né? Porque o Evandro Cury, que é filho de um ancião que Deus já levou, Jorge Cury, ele era um ateu. E ele resolveu fazer uma pesquisa sobre Jesus maravilhoso. Encantou-se com a história de Jesus e se tornou-se um verdadeiro servo de Deus. E a minha esposa, eu disse que ela era muito sábia, ela agora está ali botando o rosto dela ali, olhando o velhinho fazer o vídeo dela, fazer meu vídeo, porque ela quer que eu fale o nome dela, né? Ela é muito sábia e está ali observando o meu vídeo. Ela não gosta bem que eu faça vídeo, não, porque diz que eu estou me expondo. Eu, velhinha muito transparente, e tudo fica contando para o pessoal a sua vida. Ela fica meio assim comigo. Eu digo, minha velha, tenha paciência com o velhinho. Deixa o velhinho fazer aqui seus vídeos. Deixa o velhinho fazer seus vídeos. É difícil um velhinho com 80 anos ter a capacidade de se apresentar diante das câmeras,
E está aqui hoje falando um caso tão especial, que é sobre o ateu. Mas o ateu, como eu falei, né, irmão? Tem as qualidades dele também, né? Você já pensou? Dificilmente o ateu é um bandido. Quer dizer, o ateu, ele não vai fazer piquete na rua. O ateu não vai fazer protesto. Vou protestar pra ser ateu. Não, o ateu, ele consegue ficar no lugar dele de ateu, né? Ele consegue ficar no lugar dele de um ateu. Só que eu fui pesquisar sobre os ateus, e eles, quando tem um sonho ruim, eles sacodem assombrado, eles disseram que uma visão, uma revelação, eles dizem que tem uma súbita, sacode assombrado, tem uma súbita. E quando chega a velhice do ateu, que às vezes se sente sozinho, recorre ao suicídio. Recorre ao suicídio. Os ateus, eles são muito propícios a se suicidar, irmão. Um dos primeiros que se suicidou foi Santos Dumont. Santos Dumont, já conversando com alguns amigos, ele deu entrevista que ele era ateu. A invenção do avião é dele. Mas como ele viu usando os aviões para guerra, na Segunda Guerra Mundial, ele ficou muito desgostoso com a arma que ele tinha feito, se tornou-se uma arma de guerra. Veja bem, ele é ateu, mas ficou triste de ver morrendo tanta gente com a invenção dele. Se suicidou-se. Então, porque o ateu, irmão, eles não são culpados de ser ateu. Porque Deus fez todas as coisas pelos próprios fins. Até o ímpio para o dia do mal. É melhor ele ser um ateu do que ser um ímpio. Porque está escrito que assim como os ímpios não subsiste o juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Quer dizer que a sentença dos pecadores é difícil. Também dos ateus, às vezes estão enfermos, lá no hospital doente, e o doutor, faça alguma coisa, e aperreia a dor, faça alguma coisa, doutor diz, quem é fé em Deus? Como é que ele vai ter fé em Deus? Nunca teve e agora tem. É como a vida eterna, é para quem crê, irmão. A vida eterna é uma promessa que Deus deu. Se a pessoa não quer na vida eterna, tantos crentes na nossa congregação que são ateus. Fala que é crente, que crê em Deus, só de boca. Mas os seus atos não confirmam que eles creem no Deus Todo-Poderoso. É o vídeo de hoje e todos fiquem com a paz de Deus.